Agora foi. Vambora. Tá na hora de planejar o 2025? Com certeza. 26? Com certeza. Absoluta. Vambora. Vitor Bassotto, da Rádio Antena Mix, aqui de Porto Alegre. Gostaria de saber de que forma você avalia que essa derrota consolidando, né, uma campanha que o esporte está tentando, né, a gente vê nos jogos, principalmente o centroavante, o Derek Lacerda, que tem criado, né, chegadas, tem criado chances, mas o importante, né, que é o gol, enfim, as vitórias, o esporte não tem conseguido. De que forma tu avalia que para as próximas rodadas o teu time consegue reverter esse cenário e até possibilitar, assim, um crescimento, né, no campeonato de forma a sair dessa situação difícil? Muito obrigado. Pô, é complicado, né, velho? Um jornalista tá fazendo uma pergunta pra, ó, Daniel, como é que o time pode reverter esse cenário e sair dessa situação terrível? Pô, irmão. Ele vai ser o quê? Vai ser um mago, é? Vai fazer um toque de mágica com a magia ali, uma varinha mágica. Ele vai fazer com que o Sport saia de 17 pontos e vá pra 34, 35 pontos. Acabou, gente. Tá rebaixado pra Série B. Como é que o time pode sair dessa situação? Porra, ganhando 10 jogos. O Sport agora, para se salvar da Série B, tem que ganhar os 10 jogos que lhe resta. 10 de 10. Se não ganhar 10 de 10, tá rebaixado. A partir de agora, se o Sport tropeçar, empatou um jogo, tá rebaixado. Se a projeção for de 45 pontos daqui pro final do campeonato. Então, assim, pô, como é que vamos sair dessa situação? Meu amigo, o Sport tá rebaixado, pô. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Obrigado, boa noite. Bom, a gente reconhece que o momento é muito difícil, o momento sempre foi complicado. É claro que com o passar dos jogos e o passar do tempo, as dificuldades elas vão aumentando na questão de uma recuperação dentro da competição. Acho que hoje a minha leitura do jogo é muito parecida com as leituras dos jogos anteriores, onde o Sport faz, mais uma vez, um jogo, na minha visão, equilibrado contra um bom adversário, jogando fora de casa, onde ele consegue competir com esse adversário, tentar buscar a vitória, cria novamente boas oportunidades para traduzir em gols. Assim, vamos lá. É igual perguntar para um coveiro se o cadáver tá morto. É tipo isso. O cadáver tá morto? Porra, a analogia do João Lucas é perfeita. Coveiro, o cadáver tá morto? Como é que você vai poder reverter a situação do cadáver? Meu amigo, não tem como, né? Pelo amor de Deus. Olha a qualidade do grupo, olha a sequência do esporte, olha a tabela, é impossível. Nem se botar a seleção brasileira agora com o uniforme do esporte para jogar a Série A, o esporte escapa mais. Aí vamos lá, jogo equilibrado. Eu assisti o vídeo de Baldasso detonando a atuação do Inter. Criticando demais. Ele falou que o Inter não jogou nada. Concordo com 80% da base do que Baldasso quis dizer. O Inter jogou muito mal. E ele disse que o Inter só ganhou do Sport porque o Sport jogou abaixo do nada. E além do Sport ter jogado abaixo do nada, é porque o Sport jogou abaixo do nada tecnicamente falando, individualmente falando, com gols perdidos de Derek Lacerda e com um jogo ruim coletivo do Sport no segundo tempo, na maior parte do tempo. Que o Sport até consegue controlar a posse no segundo tempo, até os 10, 15 minutos. Mas depois que sofre o gol, o segundo gol é um baque geral. O Sport simplesmente vai morrendo fisicamente da metade para o final do segundo tempo. O Inter vai sabendo explorar os espaços que o Sport ia deixando. E o Inter poderia ter feito 3-0, 4-0. Não acho que foi um jogo... Não sei se equilibrado é uma palavra correta, mas um jogo que se alternou no primeiro tempo. De um Sport que começou pior. O Inter começou melhor, faz 1-0. Depois o Sport melhora, mas perde muitos gols. E aí no segundo tempo, o Sport não faz nada. Depois toma 2-0, poderia ter tomado 3-0, que não seria nenhuma injustiça não, tá? Então, aspas, jogo equilibrado, eu discordo. Discordo do Daniel Paulista nessa daí, viu? Vamos lá.
Mas infelizmente ele também não consegue essa efetividade novamente, né, positiva, e isso pesa dentro do jogo. Ao mesmo tempo, existem alguns momentos que a equipe acaba se expondo e os erros que nós acabamos cometendo em alguns momentos da partida também pesam, porque o adversário tem uma eficiência maior, né, e consegue aproveitar melhor as suas oportunidades, como foi o caso de hoje, e isso acaba favorecendo dentro do desenrolar da partida. É claro que é um defeito, nós temos que continuar trabalhando, assumir que isso hoje tem sido um problema, porque rendimento a equipe tem tido, porque consegue competir e jogar no nível de boas equipes do Campeonato Brasileiro, mas as tomadas de decisões, principalmente tomadas de decisões finais, ofensivamente e defensivamente, no momento onde tem que ser também mais sólido, a equipe continua falhando e essas falhas têm nos custado resultados importantes. Aí eu concordo com o Daniel. O Sport falha muito individualmente. Contra o Atlético Mineiro, os 3 gols que a gente sofre são 3 gols com falhas individuais. O primeiro gol, falha bizarra de Rafael Thierry. Tem o mérito do Galo? Tem. Mas tem muito demérito do Sport em não marcar bem e Rafael Thierry ficar olhando a bola ao invés de marcar Vitor Hugo sozinho na pequena área só para escorar com o pé. O terceiro gol do Atlético Mineiro é aquela falha bizarra de Aderlan, que ele corre reto e escorrega, tropeça e cai. Biel fica cara a cara com Gabriel e do lado dele tem o atacante do Atlético Mineiro, Rony, para fazer o 3-0 pro Galo. O 2-0 eu não me lembro de cabeça não, tá, gente? Sendo bem sincero, o 2-0 eu não me recordo muito bem não. Mas jogo contra o Cruzeiro, a gente errou individualmente, perdeu muitos gols com Derek Lacerda, com Johan, do meio pra frente, com Barleta e companhia. E o gol que a gente toma é de Gabigol com um erro individual de Rafael Thierry, mais uma vez falhando muito. E hoje a gente errou, perdeu o gol, Thierry falhou na zaga. Então assim, de fato é um time limitado, de rebaixado de lanterna, né, velho? Infelizmente. E prejudica o jogo coletivo também do Sport, né? Mas não tô passando pano pra Daniel não, viu? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor Nicolas, da Rádio Grenal aqui de Porto Alegre. A gente consegue ver que o Sport ele tem volume de jogo, tem posse de bola. O próprio Léo Condé, no jogo passado, no empate 1-1, comentou que não entende como o Sport consegue estar na lanterna do Campeonato Brasileiro tão longe assim de sair dali do Z4. E aí vem o questionamento, né? Se a gente consegue observar um Sport que cria e não faz gol, é porque houve um erro de planejamento até mesmo do clube nas janelas de transferência de não trazer um fazedor de gols. Essa deficiência hoje está no grupo do Sport de não ter uma peça que finalize ao ponto de o Sport criar tanto e no último toque não fazer o gol? Eu não acho que a gente não pode responsabilizar um atleta somente para que esse atleta seja o finalizador e o goleador, vamos dizer assim. Claro que as oportunidades elas têm sido criadas por vários atletas, né? Não é só um atleta específico que tem conseguido ter essas oportunidades dentro do jogo. A gente vê vários atletas dentro da equipe que conseguem ter oportunidades, mas também tem falhado, né? Então, assim, o Sport, eu acho que o Sport precisa de uma reflexão, acho que nesse momento, sabe? Eu como um ex-atleta do clube, como uma pessoa que já trabalhou por muito tempo dentro do clube, já fui em outras oportunidades treinador da equipe em outras oportunidades, eu acho que o Sport precisa, nesse momento, um momento de reflexão, um momento de sentar, analisar, ver o que foi feito de errado, e foi feito muita coisa errada, muita coisa que infelizmente não deu certo, e eu acho que o Sport já precisa começar a pensar em 2026. Eu acho que a partir de agora o Sport precisa dar esse passo, porque se ele não quiser cometer os mesmos erros que ele cometeu esse ano, para que isso se sirva pelo menos de aprendizado, para que o Sport possa voltar a ser o Sport que teve a sua tradição em anos anteriores, ele precisa começar a pensar em 2026. É a primeira vez que alguém dentro do clube solta essa aspas. Precisa começar a pensar em 2026. Primeira vez. Em vários momentos foi perguntado para Rafael Campos, para Yuri Romão, para Thiago Gasparini, Henrique Brogini, todo mundo. Não. Tamo forte ali ainda na briga para tentar permanecer na Série A. Tamo na luta, tamo na entrega e ainda eles meio que não admitiam rebaixamento assim, tipo, caímos, temos que planejar 2026. Não. Essa foi a primeira vez que ou um treinador, ou um dirigente, alguém, um porta-voz dentro do clube, fala, vamos pensar em 2026. É a primeira vez. E tá certo, tem que começar a pensar em 2026 mesmo. O Sport já tá rebaixado.
Só que assim, ele fala, tomara que isso tenha essa temporada, sirva pelo menos de aprendizado e de lição para as próximas temporadas. Mas já se começou renovando com Rafael Thierry. Mais de 1 mês e meio atrás já teve renovação do contrato com ele. E Karius, que vinha de um péssimo jogo contra o Atlético Mineiro e também já teve a renovação de contrato. O ponto não é pra detonar Karius e falar que ele não presta pra Série B. Ou detonar Rafael Thierry e falar que ele não serve pra Série B. O ponto é o momento, é o time. O time não era pra renovar com Rafael Thierry naquele momento. O time era pra esperar o término da temporada e aí sim você avaliar e, pô, vamos renovar contrato ou não. E aí, pô, tem que ver se agora o Sport tem que utilizar mais garotos da base, utilizar um Riquelme zagueiro da base, sei lá, um Felipe Gabriel da vida da base zagueiro, utilizar o próprio Arthur Maron no ataque. Melhor do que o horroroso do... Se é pra ficar testando Pablo, Paciência, Colo Ramírez, e teste Arthur Maron, bota ele pra jogar aí. Ah, a minutagem. Ninguém vai detonar o garoto, não. Eu sei que o torcedor do Sport, ele detona muito jogador muito rápido, ou coloca no pedestal muito rápido, a gente sabe como é o futebol, mas já tá rebaixado. Coloca ele pra ganhar minutos. Não sei. Coloca um pouco mais garotado da base pra ver se vai sair alguma peça boa de lá. Não sei. Mas algo tem que ser feito já pra se pensar muito forte em 2026. Sem dúvidas. Concordo com o Daniel aí, tá? Precisa tomar decisões que são decisões duras, mas que precisam ser tomadas. Nesse momento nós temos que nos colocar à disposição para isso, independente se vai ser com o Daniel ou se não vai ser com o Daniel. E eu estou falando para o bem do clube, a minha opinião, em cima de um trabalho de 4 meses, que infelizmente os resultados eles me frustram, porque eu vim aqui com uma expectativa de alcançar resultados melhores, mas que infelizmente nós não estamos conseguindo. Vamos continuar trabalhando para que a busca por esses resultados elas aconteçam a todo momento, mas eu acho que o Sport chegou no limite, e esse limite é onde a gente tem que já olhar para 2026, no sentido que existe ainda um fio de esperança, porque a matemática ela nos proporciona esse fio de esperança numa possibilidade mínima. Mas a gente sabe que na realidade as coisas são bem difíceis, né? Então, eu acho que esse momento é um momento de reflexão que tem que se sentar, tem que se analisar, para que em 2026 o Sport construa uma trajetória e um momento extremamente diferente do que ele está fazendo em 2025. Boa noite, Daniel. Indo nessa mesma linha. Aí o parceiro aqui comentou, né, no chat. É o Madson. Comentou o seguinte: o Sport não espera terminar a temporada para renovar, porque tem medo de perder jogadores de graça. Ô, Madson, informação aí pra você, viu, irmão? Você perde um jogador de graça quando restam basicamente 6 meses para terminar o contrato de um jogador. Karius teve seu contrato renovado tem 2 semanas aproximadamente. Só que a gente tá em outubro. Outubro, novembro, dezembro. 3 meses e meio para terminar o contrato. Renovaram agora. Poderiam esperar sim o término da temporada. Rafael Thierry teve contrato renovado acho que em agosto, se eu não me engano. Restando 4 meses de contrato, 5 meses por volta disso. Então assim, irmão, eles poderiam assinar pré-contrato. Poderiam assinar bem antes. Rafael Thierry poderia assinar pré-contrato em junho/julho. Igor Karius também. Então assim, esse não é um ponto para você defender a diretoria, não. Não mesmo. E aí, por falar em montagem de elenco, eu espero que essa diretoria esteja olhando para goleiro, já que Gabriel Vasconcelos não vai ficar, centroavante, todas as posições sem exceção. Zagueiros, na direita, na esquerda, volantes, meias, observar e analisar o custo-benefício de um Sérgio Oliveira no elenco. Então tem que sinalizar muita coisa o mais rápido possível, velho. De refletir sobre o que foi feito na temporada de 2025, sobre os resultados que o Sport alcançou até agora. O que o torcedor rubro-negro pode esperar para essas 10 rodadas? Abraço aí pro Alex. Alex diz o seguinte: eu ainda acredito, mas é em 2026, que o Sport suba e o mestre dos magos saia. Perfeito, irmão, perfeito. É só em 2026. Em 2026 vai estar infernal a Série B, viu, irmão? A gente já trouxe aqui um pouquinho a análise da Série B, projetando 2026. Vai estar muito equilibrada, vai ter 10 times ali
entre aspas, no mesmo patamar. De foice no escuro. É briga de foice no escuro, irmão. Não vai ter ninguém muito acima do outro em relação a status no campeonato, né? O Sport não vai cair pra Série B com um status muito acima de um Atlético Goianiense. Mas não vai mesmo. Lógico, a história do Sport, a grandeza, a torcida é muito maior, não tem comparação. Mas a gente sabe que quando começa a Série B, é outra parada, lógico. Isso aqui a gente tá falando no dia 19 de outubro, né? Daqui a 6 meses, pô, a gente pode estar muito mais otimista e confiante, né? Não, pô, o Sport tá jogando muito bem, tem um bom elenco, formou um bom grupo, tem um bom treinador. Se vai ser com Daniel, sem Daniel, aí vamos ver, né? Das finais, como você bem destacou, matemática aponta que o Sport ainda tem uma chance mínima, mas precisaria ter um aproveitamento que até agora acabou não tendo no Campeonato Brasileiro. Em termos de mobilização, em termos de atitude, de postura, o que o torcedor do Sport pode esperar para essas 10 rodadas finais? Não, eu acho que isso não está faltando. Postura, organização, acho que a equipe tem lutado, ela tem se entregado, mas esbarra em situações que são difíceis numa Série A. E a Série A você paga caro por isso. Sabe, eu acho que é nítido que a equipe se esforça, como foi até falado pelos amigos aqui. O Sport tem volume, o Sport cria porque é organizado, porque tem plano de jogo, ele joga enfrentando os adversários sabendo o que ele quer, se expõe, corre riscos no momento que tem que correr, se defende em outros, mas a gente também tem que enxergar que não está conseguindo o resultado, mas a luta, entrega dos próprios atletas, da comissão técnica, de todos que fazem aqui dentro, não está faltando. Agora, como eu disse... Agora ele tá colocando também muita responsabilidade nos jogadores também, né? Vamos parar pra analisar assim. Ele tá colocando muita culpa nos jogadores e você vê o comportamento do Daniel Paulista na área técnica no jogo de hoje. Cara, desde o início do jogo ele tava revoltado. Claramente a revolta não é com a arbitragem não, é com decisões que são tomadas no campo pelos jogadores, erro de passe, erro de finalização, erro de tomada de decisão. A todo momento mostrava nas câmeras Daniel Paulista e ele sempre estava muito irritado, antes mesmo do Sport ter tomado gol. Os resultados eles não estão vindo. Faltam ainda 10 rodadas, como eu disse. Há um fio de esperança numa possibilidade mínima e nós temos que continuar trabalhando como sempre estivemos. E acho que isso não vai mudar. Não vai mudar, mas eu acho que isso não impede que o clube já comece a se planejar para 2026, que eu acho que se faz necessário isso, porque não podemos esperar, estou falando como uma pessoa que já conhece o clube, que gosta do clube, não podemos esperar para dezembro chegar agora que a gente vai planejar 2026. O Sport ele tem esse momento, infelizmente, pela péssima campanha que foi feita durante toda a temporada, a oportunidade de começar antes das outras equipes. Eu vou falar com toda sinceridade, com toda tranquilidade. Independente se vai ser com o Daniel ou sem o Daniel. Mas quem torce literalmente para o esporte precisa desse movimento. E esse movimento ele precisa ser tomado para que 2026 seja escrito uma trajetória diferente. Bom, tá aí as palavras do Daniel. Foi bem sincero. E ele mostrou ter um carinho pelo clube nítido, né? Se vai ser com o Daniel ou não, façam algo urgentemente pelo Sport. Seja para me demitir, para contratar jogador, para monitorar, para já fazer o que se é demitir jogador, já se apalavrar com outro jogador, não sei. Botar garoto da base, vender não sei quem, não sei. Mas ele tá falando aí claramente. Comecem agora o planejamento de 2026. Ele tá corretíssimo no que ele acabou de dizer.